Olá, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja conosco nesse nosso novo bate-papo. Eu convido a todos para que nós possamos elevar o nosso pensamento em Deus, em Jesus, nosso Mestre maior, implorar as bênçãos do Pai e as bênçãos do Mestre sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes. Assim seja. Hoje o tema que nós vamos tratar é a cruz do Cristo, do livro Em Torno do Mestre, do Vinícius. Esse texto ele está em Marcos 8, 34 a 36, em Lucas 9, 23 a 25, Mateus 10, 38 a 39 e João 12, 25 a 26. Então, é uma fala que impressionou muito a todos esses evangelistas, por isso, extremamente reflexiva. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder, por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Lucas, no capítulo 6, versículos 22 e 23, ainda tem um pequeno complemento muito interessante. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Esse trecho eu acho que ele até ajuda a elucidar um pouco mais, porque por que alguém nos odiaria? Por que seria bom se nós fôssemos odiados pelos homens? O que os homens valorizam? Os homens valorizam, infelizmente ainda, as coisas da matéria. Eles valorizam o dinheiro, eles valorizam o poder, eles valorizam a posição social, eles valorizam os ciclos de amizades, eles valorizam o lugar onde você mora, a cor da sua pele, a sua aparência. Então, se nós formos odiados pelos homens, significa que nós, de alguma forma, estamos fora dos padrões da matéria. Estamos sendo, então, mais virtuosos, estamos tendo um caminho muito mais dentro das pegadas de Jesus do que das pegadas dos homens. Muitas vezes, pela amizade, algumas pessoas nos pedem determinados favores, nos pedem determinadas atitudes que são contra a moral, que são contra o que é certo, o que é justo. Mas, pela amizade, eles querem que nós façamos isso. E se nós fizermos uma coisa que é errada, simplesmente pela amizade que temos pelas pessoas e desvirtuarmos, estaremos fazendo exatamente aquilo que Jesus disse no primeiro texto. De que adiantaria nós nos vangloriarmos de nós conseguirmos as melhores coisas diante da matéria e diante dos homens, se estaríamos nos perdendo moralmente diante das coisas do céu? Será que é possível nós conciliarmos os nossos interesses, os nossos desejos, as nossas vontades, com tudo aquilo que nos ensina Jesus sobre o amor ao próximo, sobre o perdão, sobre a humildade? Seria muito difícil para nós conseguirmos conciliar tudo isso. Aliás, eu até penso que se nós desejássemos realmente seguir os ensinamentos, os passos do Mestre, seria muito difícil nós conciliarmos uma família material com todas as obrigações, com tudo aquilo que nós precisamos para o sustento de uma família, e nós podemos dedicar realmente o nosso tempo a uma vida, vamos dizer assim, extremamente evangélica. Mas não é necessário isso também para que nós possamos atingir a nossa evolução. Não é preciso que nós fiquemos o dia inteiro como Jesus, apregoando o Evangelho, exemplificando o Evangelho, para que nós possamos atingir a nossa evolução. É, com certeza, possível que nós consigamos seguir a nossa vida como pais, como mães, como filhos, como irmãos, como amigos, e também atingir a evolução moral que nós temos necessidade, porque no exercício da convivência, no processo de convivência social, nós teremos diversas situações onde nós poderemos demonstrar que os valores evangélicos estão presentes, os valores cristãos estão presentes dentro dos nossos valores, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. E esses nossos exemplos, eles com certeza servirão de referência para que outras pessoas achem que é possível fazer. Todas as vezes que nós comentamos com irmãozinhos nossos que vêm se comunicar nas reuniões mediúnicas e nós damos os exemplos do Cristo, e eles dizem, mas o Cristo é o Cristo e nós não conseguiremos fazer aquilo que Jesus fazia.
Então, a cada vez que as pessoas observam que outras pessoas fazem, seguem os exemplos na prática de Jesus, isso incentiva para que mais e mais pessoas também consigam fazer. É lógico que nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, vai demorar algum tempo e talvez algumas centenas de anos ainda para que a evolução moral da humanidade se aproxime mais daquilo que Jesus fazia. Mas nós podemos observar que tanto as leis humanas quanto os valores sociais, pessoais, eles se aproximam cada vez mais da moral de Jesus. A ética, ela vem para nos trazer alguns conceitos, alguns valores que não estão vinculados a nenhum tipo de religião, mas que tentam nos tornar pessoas melhores. Porque quando nós entramos no debate religioso, quando nós entramos no debate político, qualquer tipo de ideia que envolva algum tipo de idealismo, algum tipo de escolha, então, quando nós entramos nesse debate, muitas vezes nós criticamos a ideia porque nós achamos que pelo fato dela ser advinda do nosso rival religioso ou do nosso rival político, ela não tem valor, estaremos dando mais valor às coisas deles do que às nossas, e isso mexe com o nosso orgulho, não é? Mas quando você tem um valor ético, esse valor é de convivência. Então, se eu quero conviver eticamente com o meu vizinho, é preciso que eu não atrapalhe a vida dele, é preciso que eu não deixe o carro na porta da casa dele, é preciso que eu não faça barulho que interfira. E todos esses valores, eles vêm de encontro com aquilo que Jesus nos disse: faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem. Mas se nós utilizarmos esta forma, fatalmente vão achar que nós estamos defendendo ideias de Jesus e não valores que são comuns para todas as pessoas. Renunciar às coisas materiais não seria simplesmente permanecer na inércia, permanecer parado, permanecer indiferente, vamos dizer assim, né? Com as coisas da matéria. Simplesmente eu não vou dar valor, então vou ter somente 2 peças de roupa, eu não vou mais me preocupar em ter carro, eu vou viver com o mínimo possível, vou doar o restante. Então, assim, não é simplesmente essas coisas ali de você ficar parado, mas sim a sua atitude, a sua ação, a sua busca em fazer o bem para o próximo. Então, não é aguardar que o necessitado venha até você, mas você ir em busca do sofrimento e de alguma forma você aliviar esse sofrimento. E aliviar o sofrimento através do auxílio material, mas principalmente através do auxílio moral, através do auxílio intelectual, trazendo novos valores, novas reflexões para que as pessoas também possam refletir da mesma forma e encontrar caminhos para se libertar da dor e do sofrimento em que elas se encontram. E quem sabe, né? Talvez tenhamos a capacidade de, através das nossas preces, através dos passes, nós ainda obtemos algumas curas, que nós sabemos que na verdade não são curas, não são milagres, são apenas movimentações de energias da espiritualidade que podem auxiliar um encarnado que está sob influência de um desencarnado, ou um encarnado que está com energias extremamente negativas em seu organismo e, através do passe, nós podemos fazer com que energias negativas sejam trocadas por energias positivas e a pessoa encontrar o bem-estar, encontrar a cura para aquele sofrimento momentâneo em que ela está. Nós temos um inimigo, segundo o Evangelho, muito forte e que convive conosco constantemente, nos dá maus conselhos e, na maioria das vezes, nós seguimos os conselhos desse inimigo. Esse inimigo, ele é tão presente na nossa vida que a cada pensamento, a cada situação conflitosa, ele se manifesta conosco. Nós sabemos que ele está completamente errado, mas infelizmente, na maioria das vezes, nós acabamos dando ouvido para ele e acabamos causando transtornos na nossa própria vida, magoando pessoas que nós amamos, trazendo dores e sofrimentos que fazem com que nós tenhamos que passar por outras situações de aprendizado. E esse inimigo, acho que vocês todos já devem ter deduzido, é o orgulho. Infelizmente, o orgulho ainda é uma das piores chagas que nós temos na humanidade, como diz o Evangelho.
é o orgulho que faz com que nós não perdoemos, é o orgulho que faz com que nós busquemos primeiro as vantagens para nós em relação aos outros, é o orgulho que faz com que muitas vezes, mesmo a verdade estando com aquele que está debatendo conosco, e debatendo no bom sentido, faz com que nós busquemos cada vez mais palavras, argumentos e às vezes insanos para poder ganhar aquela contenda. Basta que nós vejamos tudo aquilo que já aconteceu ao longo da história. Quantas e quantas mortes não foram praticadas em nome de Deus, em nome de Jesus. As pessoas não querem aceitar a nossa ideia, então nós utilizamos a espada para podermos obrigá-las a seguir a nossa ideia. E dentro dessa ideia, né, de usar a força para obrigar as pessoas a seguirem as nossas ideias, na verdade não tem nada a ver com aquilo que o Cristo nos ensinou. É simplesmente as nossas escolhas erradas para nós tentarmos nunca perdermos uma contenda. E quando Jesus disse para nós pegarmos a nossa cruz e segui-lo, esta é a nossa cruz, esta é a nossa luta. De nós vencermos o nosso egoísmo, de nós vencermos o nosso orgulho, porque milhares e milhares de situações, e olha, milhares não é exagero, milhares e milhares de situações vão surgir que vão nos obrigar a isso, que vão nos colocar na posição de decidir entre ser humilde e pôr a cruz nos ombros e seguir, ou de nós levantarmos porque estamos com a razão, porque estamos certos, porque os outros estão errados, e nós vamos lutar, nos debater e, infelizmente, vamos sofrer com tudo isso. Não significa ser passivo e ser bobo, não é isso que quer dizer a lição, mas simplesmente nós não entrarmos em alguma coisa simplesmente pelo desejo de vencer, pelo desejo de humilhar aquele que é derrotado. E é muito difícil nós conseguirmos fazer essa introspecção, essa análise do nosso desejo mais profundo, daquilo que se passa realmente dentro do nosso consciente, para quando nós discutimos com alguém, até em que limite que nós estamos realmente querendo ensinar e auxiliar, e qual é o limite que nós estamos realmente querendo nos sobrepor a ele, quando nós estamos querendo vencer realmente uma batalha somente por vencer. Como dizia o filósofo, se queres evoluir, conhece-te a ti mesmo. E nós precisamos entender a nós mesmos. Precisamos analisar profundamente todas essas atitudes, todas essas contendas na qual nós adentramos. E muitas vezes não é necessário nem que nós adentremos a contenda. Muitas vezes só o fato de vir o pensamento, só o fato de você, dentro da sua própria consciência, você ficar martelando aquela ideia, você ficar ruminando aquela ideia durante muito tempo, pensando, reagindo, mesmo que você não transforme aquilo em palavras, mas dentro de você ainda existe um sentimento, existe alguma coisa lá no fundo da sua consciência que você precisa trabalhar e que você precisa vencer. É a cruz que você está carregando e que você precisa dar um jeito de se libertar dela, de você conseguir fazer com que dentro de você aquilo não seja um sofrimento. Perante as pessoas, todas vão dizer que você é um idiota, que você é um covarde, que você é um fraco, que você é um bobo. E isso, se você se julga daquela forma, mas não reage, é justamente a inércia. Eu gostaria de reagir, mas eu não vou reagir. Agora, quando você consegue realmente não se deixar afetar por essa situação, o resultado final é o mesmo. Se eu não reagir, eu não briguei, não gerei a contenda. Mas se eu não reagir, mas dentro de mim um vulcão ficou em erupção, então eu ainda não atingi o equilíbrio, eu ainda estou carregando a minha cruz. Agora, no momento em que toda a mesma situação ocorrer e aquilo não me afetar de forma alguma, significa que eu me libertei daquela cruz. Significa que aquilo não me afeta mais, que é o que aconteceu com Jesus, quando estava naquela cruz, e ele conseguiu olhar para a humanidade e dizer: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Diariamente surgem diversas oportunidades, diversas situações que nos colocam em xeque em relação aos nossos valores cristãos. No exercício das nossas atividades diárias, seja na condição de patrão, seja na condição de funcionário,
seja na condição de pai, seja na condição de filho. Diversas situações surgem em que alguns valores são colocados para nós. E muitos desses valores que são colocados envolvem partes financeiras. Então, você tem uma situação em que talvez você tenha que você tenha que perder alguma coisa financeiramente por causa de um funcionário, ou você tem que perder alguma coisa financeiramente por causa do seu patrão. E nessas situações do dia a dia, situações corriqueiras, nós percebemos como, quando as coisas envolvem dinheiro, como os nossos pensamentos, eles são egoístas mesmo. Nós sabemos que o trabalho é que dignifica o homem. Ponto pacífico, e eu acredito que em toda a sociedade. Mas, muitas vezes, para que nós possamos obter o nosso ganho, e nós sempre queremos um ganho maior, nós podemos escolher uma atividade que não seja tão correta. Então, por exemplo, nós podemos montar uma barraquinha, pegar uma banquinha para vender alguns produtos na mesma rua onde tem lojas que vendem os produtos que nós vendemos. Só que as lojas pagam impostos, as lojas pagam funcionários, as lojas pagam aluguel do espaço em que elas estão, então elas têm todo um custo. E nós, para poder sustentar a nossa família, para podermos ter o nosso ganho, para podermos ter aquilo que é justo, que é através do suor do nosso trabalho, escolhemos fazer uma coisa que não é muito adequada, que não é muito correta, para que nós possamos ter esse ganho. Mas o fato de ser uma coisa que é necessária, porque o trabalho dignifica o homem, então nós vamos mascarando coisas erradas e transformando essas coisas erradas em coisas corretas. E esse conceito, ele acaba proliferando, que ele vai passando de uma pessoa para outra, uma pessoa para outra. É a ideia de tentar justificar um erro com um outro erro. E não existe justificativa de erro com erro. É preciso que nós busquemos sempre a atitude correta, o modelo correto em cada uma das situações pelas quais nós passamos. Para um bem maior, nós nos sacrificarmos por alguém, por um bem maior, é justo. Agora, nós sacrificarmos a ética e a moral, aí já não é justo mais. Então, você pode, de repente, você trabalha para uma pessoa, você é uma doméstica, alguém que trabalha com a limpeza, com os cuidados do lar, e você trabalha para uma pessoa, e essa pessoa, ela não tem condições de te pagar um salário melhor, um salário que todo mundo ganha. Mas, por outro lado, o valor que ela te paga, dá para você viver modestamente, dá para você ter o seu alimento, ter uma roupa para você vestir, e você faz uma escolha, você faz um sacrifício de você viver com menos em auxílio de alguém que tem uma necessidade. Então, esse valor é correto. Agora, ao mesmo tempo, você pode falar, mas com esse salário, eu não vou ter condições de ter uma televisão melhor, eu não vou ter condições de comprar uma pizza no final de semana, eu não vou ter condições de levar os meus filhos para passear no parque. E aí, então, eu prefiro um outro salário, um outro emprego que vai me pagar melhor. Então, está errado as duas situações? É muito difícil julgar isso. Mas somente a nossa consciência no futuro vai nos dizer que se foi certo nós abandonarmos alguém que necessitava muito de nós e que mas que não poderia pagar o que nós desejávamos, e está correto, você buscou aquilo que você precisava, ou se a sua consciência no futuro não vai te acusar por aquilo, porque em busca só do dinheiro, você deixou de auxiliar alguém que tinha uma necessidade muito grande. Esse alguém não é seu parente, esse alguém não é seu filho, mas não importa. Perante Deus, todos somos filhos, todos somos irmãos. Então, como disse Jesus, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando os discípulos vieram dizer para ele que a mãe e os irmãos estavam lá fora. Então, é muito sutil essa linha para nós dizermos se aquilo ali foi, essa atitude, se foi uma atitude egoísta ou se ela foi uma atitude correta. Perante a sociedade, os valores que a sociedade nos mostra, as duas coisas elas teriam o mesmo valor. Você seria admirado por ter ficado e ter auxiliado aquela pessoa, e você também teria sido justificado pela sociedade, porque você precisa buscar um valor maior para poder sustentar a sua família e ter as coisas que a matéria, né, exigem. Mas dentro da sua consciência e dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro das pegadas de Jesus,
qual será que teria sido o caminho correto? Há um outro ditado que também nos leva muitas vezes a fazer escolhas erradas, que é a preocupação, não é um ditado, né? Mas a preocupação que nós temos com a opinião das pessoas em relação a nós, em relação aos nossos familiares, em relação às nossas atitudes. Então, muitas vezes, nós estamos muito preocupados com o que vão dizer de nós, estamos preocupados com o que a sociedade vai julgar das nossas atitudes e escolhemos as atitudes erradas, fazemos as coisas erradas e quando, na verdade, nós deveríamos lutar para que a nossa consciência esteja sempre correta, para que nós estejamos em paz com os ensinamentos que nós tanto valorizamos de Jesus. Então, nós precisamos muito mais fazer as nossas escolhas onde, vamos dizer assim, nós tenhamos prejuízos, né? Quando eu digo prejuízo, não estou falando de dinheiro, estou falando de prejuízo, mas assim, onde nós não nos demos bem em todas as situações, onde nas brigas não sejamos nós que vençamos, onde nas discussões sobre qualquer tipo de assunto não seja nossa sempre a última palavra, onde quando alguém nos ofender, nós não nos preocupamos de ofender no mesmo nível ou até como a ofensa maior. Então, nós precisamos não mais nos preocupar com o que a sociedade, com que as pessoas com as quais nós convivemos vão ter opinião sobre nós e nos preocuparmos muito mais com o que a nossa própria consciência vai dizer. Aquela passagem que eu gosto muito de citar, né, de Santo Agostinho, que dizia está no Evangelho, para que nós possamos a cada final de noite fazermos um balanço de tudo aquilo que aconteceu durante o nosso dia. Então, se nós fizermos isso diariamente, e nós fazemos, talvez não com a mesma frequência, mas todas essas contendas nos levam a refletir em algum momento, seja imediatamente após a contenda, seja à noite quando chegamos em casa e nos lembramos dessas coisas que nos marcaram, mas elas martelam na nossa consciência. Nós ficamos o tempo todo buscando justificativas, tentando achar um meio de provar para a nossa própria consciência que nós tomamos a atitude certa. E com isso nós conseguimos colocar alguns panos quentes em cima da situação. Mas o nosso subconsciente, o nosso espírito, que leva todas esses problemas, né, guardados no seu íntimo, mais cedo ou mais tarde ele vai fazer com que isso brote novamente. Vão surgir novas situações em que nós vamos ter que tentar lapidar novamente aquele vício que nós ainda temos dentro de nós. Enquanto nós não lapidarmos aquele vício, nós vamos passar por situações que que mexam com os nossos sentimentos, com os nossos valores, para que nós possamos domar essa fúria que nós ainda trazemos dentro de nós, esse desejo egoístico de estar sempre vencendo tudo. Uma coisa interessante, quando nós falamos de cruz, nós sabemos que a cruz, ela é uma analogia com todas as dificuldades que nós passamos. Mas tem uma historinha, né? Tem um conto, que o pessoal fala que havia um fiel que ele achava que a cruz dele era muito pesada e ele queria trocar essa cruz. Então ele foi lá na loja das cruzes e aí tinha muitas cruzes lá dentro. Eu não sei se a história era 100% assim, mas eu acho que vai dar para a gente entender. E aí ele começou a olhar aquelas cruzes, então o atendente veio para ele e falou, bom, e aí, você quer trocar? Quero, né, porque eu não estou aguentando a minha. Então, olha, eu vou te mostrar as cruzes aqui para você ver. Aí ele vai lá e fala, olha, tem essa daqui, uma cruz grandona, né, de carvalho. Aí ele olhou e falou, não, essa é muito grande, eu não vou aguentar. Aí ele olhou, tinha uma outra menor. Ó, tem essa daqui também. Ele falou, mas essa ainda também é muito grande, essa aí é muito pesada para carregar. E aí foi indo, foi diminuindo, foi mostrando, até que chegou numa cruz bem menor, que era a menor de todas. Aí ele falou, eu quero aquela ali. Ele falou, não, mas essa daí você não pode, não pode querer. Ele falou, por quê? Ele falou assim, porque essa já é a sua. Todos nós temos essa visão. A dor que nós causamos, nós não conseguimos perceber. Mas a dor que nos causam, essa nós sentimos na própria pele. Então, quando nós temos as dificuldades, nós sempre achamos que a nossa dificuldade é maior. Para nós é muito mais fácil achar que o patrão não quer nos pagar um salário, né? Porque a nossa dor é não ter o dinheiro para conquistar as coisas que nós queremos, do que procurar refletir.
quais as responsabilidades e as dificuldades pelo que o nosso patrão passa. E a mesma coisa o nosso patrão. Ele, muitas vezes, ele já está ganhando muito além daquilo que ele precisa, mas existe uma legislação que estabelece que o valor do salário tem que ser um determinado X. E ele está seguindo essa lei. Ele pode pagar muito mais. Ele pode deixar o funcionário mais feliz e ter uma vida mais digna, mas ele prefere seguir a lei, e a lei passa a ser aquilo que vai jogando pano quente na sua própria consciência. Então, nós, enquanto funcionários, vamos fazendo coisas que não são corretas no trabalho, porque a gente fala que o nosso patrão não dá valor, ele não paga o que a gente merece, então justificamos um erro com outro erro. E o patrão não nos paga um salário maior, porque a legislação estabelece que aquele é o valor, então ele está seguindo aquilo que a lei prescreveu. Então, nós vamos sempre achando as justificativas para as coisas erradas que nós fazemos, e vamos achando que as coisas erradas que os outros fazem é que são as nossas cruzes terríveis que nós temos que carregar. E os problemas, simplesmente, eles têm que ser enfrentados. As dificuldades que surgem na nossa vida, sejam quais forem, elas têm que ser simplesmente enfrentadas. Nós não temos que parar para pensar no tamanho da dificuldade, e sim na forma que nós temos para poder resolver. E muitas vezes nós paramos muito mais sofrendo pelo que talvez aquela dificuldade pode nos causar, do que realmente pela dificuldade de ter causado algum tipo de dor ou de sofrimento para nós. E estar atento, estar numa posição sempre ativa, ser o verbo da nossa vida, ser a ação da nossa vida, é uma escolha nossa. Muitas vezes, talvez a escolha não vai trazer todo o benefício imediato que nós temos necessidade. Mas se você for trabalhando como as formiguinhas, né, que começam ali grãozinho de areia por grãozinho de areia, folhinha por folhinha, elas montam os formigueiros gigantes e alimentam todas aquelas que ali estão. Então, nós podemos também fazer o trabalho das formiguinhas e ir acreditando que a cada dia basta a dificuldade e a dor daquele dia. Não ficarmos preocupados com o que talvez será o amanhã, o que talvez possa acontecer de ruim. E é interessante que nós não... só quando nós compramos o bilhete da loteria que nós pensamos nas coisas boas, né? Que o amanhã vai ser melhor. Mas não acreditamos tanto assim que através do trabalho a coisa vai ser boa, porque o processo da compra do bilhete é muito simples. Você compra, é sorteado, ganhou ou não ganhou, acabou. Agora, a construção, ela envolve você agir todos os dias e ter um padrão de atitude, corrigir os desvios de rota, aprimorar para que as coisas possam se tornar melhores ainda. Então, é uma coisa que envolve muito esforço, e nós temos uma natureza a não querer esforço, nós temos uma natureza de querer as coisas já prontas. Eu já falei isso em diversas palestras minhas. Nós levamos décadas estragando o nosso corpo, nos alimentando de maneira errada, não descansando, não exercitando e fazendo tantas coisas erradas, e depois queremos simplesmente chegar no médico e tomar um remedinho que cure tudo. Ou então, se ele nos passa um tratamento, nós queremos fazer aquele tratamento, uma fisioterapia, alguma coisa, só por alguns dias. Depois de um mês, não deu resultado, não estava adiantando nada. Então, nós não queremos esforço, e não existe nada na nossa vida que não demande esforço. Nós observemos aquilo que Jesus falou, e que eu também insisto muito nessa fala, né? Quando ele esteve na terra, ele não deixou para nós nenhuma fórmula mágica. Ele disse assim: eu vou resumir toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. 2021 anos e nós ainda não conseguimos amar a Deus e amar ao próximo. E olha um detalhe, hein? Amar a Deus também não conseguimos ainda, porque muitas vezes questionamos se o tamanho da cruz que nós carregamos não é Deus que está judiando de nós mais do que aquilo que nós precisávamos, né? Que não merecíamos todo esse sofrimento. Então, carreguemos a nossa cruz, né? Avaliemos as nossas atitudes, os nossos valores, os nossos pensamentos, e procuremos lutar para nos libertar desses pensamentos, valorizar muito mais as atitudes cristãs, as atitudes que envolvam os ensinamentos de Jesus, e abandonemos todas aquelas que somente os homens valorizam, estejam elas dentro da lei ou não. Eu convido a todos, então, para que nós possamos elevar novamente o nosso pensamento em Deus, em Jesus, agradecer por esta oportunidade, por esta gotinha de evangelho, essa reflexão,
que a espiritualidade esteja sempre presente conosco, nos auxiliando nos momentos de dificuldade, para que tomemos as atitudes corretas. E que Deus, nosso Pai Celestial, e Jesus, nosso Mestre, possa se fazer presente em todos os lugares onde houver uma dor, onde houver um sofrimento. Assim seja, Senhor.